O Anton Chekhov foi um escritor e dramaturgo russo do final do século XIX. Ele era muito conhecido por suas peças teatrais que traziam muita profundidade nos personagens. Esse cara é considerado um dos maiores expoentes da literatura russa e um dos fundadores do realismo psicológico. Hoje nesse vídeo aqui eu quero comentar um dos conceitos que ele criou, que norteia basicamente a sua obra e influencia até hoje diversas obras no cinema, no teatro, mudou tudo dali pra frente. E como em Oppenheimer, Christopher Nolan pegou esse conceito, aliado à excelente atuação do Cillian Murphy, trouxe pro filme uma das maiores demonstrações práticas da arma de Chekhov, ou a Chekhov's Gun. A gente vai falar disso nesse vídeo aqui. Para entender esse conceito, vamos comigo aqui. Imagina que você está vendo uma peça de teatro. E nessa peça de teatro, ela se passa dentro de uma cabana, tá? E no fundo da cabana, lá na parede, lá atrás, tem uma espingarda pendurada. Segundo o Anton Chekhov, se você menciona no primeiro ato, ou seja, iniciou a peça, mencionar você pode ser textualmente ou até mesmo mostrando para o telespectador, no caso do cinema e do teatro. Se você menciona que tem uma arma pendurada na parede no primeiro ato, se essa arma não for disparada no segundo ou no terceiro ato, não era para você ter colocado ela ali. Esse conceito, o conceito da arma de Chekhov, né, ou em inglês Chekhov's Gun, ele é um princípio narrativo que diz que nenhum elemento de uma história deve ser irrelevante ou desnecessário. Se um detalhe como uma arma é introduzido no roteiro, ele tem que ser utilizado em algum momento. Em outras palavras, nada pode estar ali por acaso. Eu acho que você já consegue entender onde eu quero chegar nesse vídeo, né? Relacionando Chekhov's Gun e Oppenheimer. Bom, em Oppenheimer, durante as suas 3 horas de filme, o Nolan prepara o espectador para um só momento. O momento que a arma vai ser disparada. E que exemplo maior do conceito de Chekhov's Gun do que um filme sobre a construção da bomba atômica. Ao ir assistir o filme, o espectador, a gente sabe que em algum momento ele vai ter que explodir aquela bomba. Até porque é um filme baseado em fatos reais, né? E essas bombas explodiram. Então o Nolan ele não pode contar com a surpresa do telespectador aqui, porque a gente já sabe o que vai acontecer. E olha, é difícil você criar uma boa narrativa que prenda quem está assistindo a uma história que a gente já sabe exatamente o que vai acontecer. O Nolan ele fez isso nesse filme, fazendo o que ele sabe fazer de melhor. O filme inteiro tem um tom de heist, sabe? Aqueles filmes de assalto. Inclusive, o Nolan ele fez o melhor filme de assalto de todos os tempos, que são os 20 minutos de introdução do Dark Knight, né? Do Batman Cavaleiro das Trevas. Aquele assalto do Coringa ali no início do filme é melhor do que 99% dos filmes de assalto que tem por aí. Só aquele trecho ali pra mim já é excelente. Ele gosta de fazer filme de assalto também. O próprio Inception é um grande filme de assalto. Tenet também tem bastante disso. Ele sempre gosta de botar esse clima de urgência, de assalto nos filmes. Mas voltando para Oppenheimer. Tudo, desde o primeiro minuto de filme, tem um tom de urgência enorme. O filme nunca perde isso. A trilha sonora, os diálogos com cortes rápidos e a sensação de corrida entregue tanto pela história real, do que estava acontecendo ali, né, quanto pela direção consegue nos deixar tensos do início ao fim, mesmo sabendo qual vai ser o final. Lembra que eu falei que o Anton Chekhov era conhecido por ter profundidade nos seus personagens? Então, esse filme também consegue de forma maestral nos entregar uma profunda compreensão do Oppenheimer, nos detalhes da sua psique e até mesmo opiniões políticas e científicas. Mais uma vez, um trabalho maestral de direção, que consegue ao mesmo tempo contar uma das histórias mais importantes da história da humanidade e ao mesmo tempo mostrar com detalhes a personalidade de um só personagem. É o amplo e o micro ao mesmo tempo. Mas aqui contando também, né, como eu falei no início, com a atuação impecável do Murphy. Aliás, todo mundo entrega muito aqui, tá? Gente, é lógico que o destaque aqui é pro Cillian Murphy, né? Mas o Robert Downey Jr. tá sensacional pra mim. Oscar de coadjuvante tem que ser pra ele. E, cara, o Matt Damon tá fazendo um papel de um general importantíssimo ali. O cara que era o responsável, né? O general responsável por Los Alamos ali, pelo Projeto Manhattan ali, o cabeça da parada. E ele consegue, com a seriedade, mas também fazer um alívio cômico ali. O Matt Damon, tá todo mundo impagável nesse filme. Muito bom. Why? How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world? Bom, o último conceito que eu quero tratar aqui, assim, porque você já deve ter visto 1 milhão de vídeos de Oppenheimer, tem um montão de gente mais competente que eu para falar de cinema, mas aqui eu queria trazer um pouco das minhas opiniões e como eu achei genial como o Nolan utilizou esse conceito da arma de Chekhov, né, da Chekhov's Gun aqui no filme.
E eu queria tratar aqui sobre outro conceito que o Anton Chekhov também gostava, que é o menos é mais, né? Como é que funciona isso? Pro Anton Chekhov, como eu disse anteriormente, se alguma coisa na trama não tá ali para servir a história que você quer contar, se algum diálogo, algum acontecimento é irrelevante ou desnecessário para a história, ele não deveria estar ali. E esse filme aqui, cara, nas suas mais de 3 horas, consegue fazer absolutamente tudo ter razão de estar ali. No início do filme, você pode ficar até meio perdido, tentando entender por que diabos o Nolan tá passando uma hora inteira do filme tratando das relações do Oppenheimer com reunião de partido comunista, ou com suas amantes, ou até mesmo um diálogo que você não escuta, um diálogo importante ali com Einstein, só que o telespectador ele não escuta esse diálogo. Todas essas cenas vão ser de extrema importância para o ato final do filme. Novamente, nada tá ali por acaso. Eu acredito que depois desse filme, o Nolan vai passar a ser respeitado, assim, e considerado um dos maiores diretores da nossa geração. Muita gente já considerava isso, muita gente já considera ele um diretor excelente, um diretor que tem assinatura, mas ainda tem bastante gente que ainda tem preconceito com ele, principalmente a galera critica muito o final de Interestelar, Tenet, o filme anterior dele. Eu confesso também que eu não acho um filme muito bom. Teve umas polêmicas também envolvendo ele na época da pandemia em relação ao cinema, mas assim, depois de Oppenheimer, meu irmão, depois desse filme, eu acho que, cara, pra quem curte cinema, pra quem entende o que ele fez ali, até pra quem não entende, não tem mais questionamento aqui. O cara entrou pro hall da fama dos diretores top, foda de Hollywood. O Nolan, ele é um daqueles diretores que de assinatura que, assim, independente do tema do filme que você pega pra assistir, você consegue sentir que é ele, sabe? Ele já fez filme de super-herói, ele já fez filme de ficção científica, ele já fez filme sobre guerra, agora ele fez um filme sobre um dos maiores cientistas de todos os tempos, mas todo filme do Nolan que você assiste, por mais que o tema seja diferente, é interessante que você consegue sentir que é um filme do Nolan. Tanto pela trilha sonora, quanto pelo ritmo que ele coloca nas coisas. Eu gosto muito dos cortes secos que ele faz nos diálogos, junto com a trilha sonora, dando sempre esse tom de urgência que eu falei anteriormente. Ele é um diretor que eu gosto muito de ver trabalhar. Até no filme ruim dele, que pra mim, que Tenet é um filme ruim, é legal ver como ele monta as coisas e o uso ousado da tecnologia. Como esse cara usa e abusa da tecnologia. Esse filme, Oppenheimer, não tem efeito de tela verde, nada que tá ali foi criado em computador, né? Eu acho isso também interessante, porque quando você cria as coisas em computador, a tendência é elas ficarem datadas, né? Por mais que seja, você pega a tecnologia mais avançada que a gente tem hoje, daqui a 20, 30 anos, aquilo ali vai parecer ultrapassado, e quando você não usa, quando você só usa efeitos práticos, não tem como ficar ultrapassado, né? Porque é a realidade, né? Então, eu gosto muito do Nolan. E só para finalizar o vídeo agora, galera, eu queria falar de uma coisa que acontece no filme, em determinado momento. Eles levantam uma teoria, né, que poderia acontecer caso uma bomba atômica fosse detonada, né? Essa teoria, ela diz que a possibilidade de, quando a bomba fosse detonada, uma reação em cadeia de destruição de átomos tomasse uma proporção infinita. Afinal, isso que uma bomba atômica faz, né? São átomos atingindo outros átomos que vão, né, explodindo tudo e gerando uma quantidade enorme de energia. Não é uma explicação científica, se você quiser explicação científica, vê o filme, então pesquisa aí, mas é basicamente isso. E aí a gente pensa, já que é átomo destruindo um átomo, como a gente sabe se isso vai parar, né? Foi essa a hipótese levantada. Essa explosão pode continuar até destruir completamente o planeta inteiro. Isso era uma hipótese séria, tá, galera? Eles pesquisaram realmente isso e viram que existia uma chance disso acontecer. Mas assim, conforme eles foram estudando mais e mais, eles viram que isso era uma chance mínima de acontecer. Praticamente zero. Mas aí é que tá. Era quase impossível. Era praticamente zero. Não era zero, não era impossível. Isso me faz pensar que teve um momento na humanidade que os caras tinham um botão ali, né, que ia disparar uma bomba que poderia, mesmo com pouca possibilidade, que poderia destruir toda a humanidade. E esses caras apertaram o botão, mano. Tá aí uma coisa pra gente pensar sobre a nossa própria espécie. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice.